Meu nome é Guilherme e você pode me chamar de irmão. Muito ao contrário disso, foram os discípulos. Ah, você vai ensinar judaísmo agora. Olá, paz seja convosco. Eu sou Guilherme Costa e esse é o canal Ensino dos Apóstolos. Hoje vamos ter muita coisa para ver, tá? Então talvez o tempinho seja um pouquinho maior que 10 minutos, mas tem muito conteúdo maravilhoso, conteúdo abençoado para você. Você vai conhecer mais da profundidade do Senhor, tá? Vamos ver coisas incríveis aqui sobre o relacionamento de Jesus com os seus discípulos, aqueles que se tornaram depois os apóstolos do Senhor. Tá? A palavra apóstolo significa enviado. Tá? E depois que eles aprenderam essas coisas, né, eles tiveram muito mais para ensinar depois para também os seus próximos discípulos. Tá? Assim como o tema desse canal, o Ensino dos Apóstolos. Vamos aprender o que os apóstolos aprenderam, amém? E aprenderam diretamente com o Messias, na vivência com ele. Vamos continuar lá o Evangelho de João, capítulo 4, né? Ainda na passagem sobre a mulher samaritana, mas agora está acabando aquela conversa com a mulher samaritana. Jesus começou de uma maneira maravilhosa, ele tinha vindo da Páscoa judaica, né? Da Páscoa em Israel, em Jerusalém, tá? Vindo da Páscoa em Jerusalém, ele continuava em Israel, né? Agora ele foi para as regiões da Galileia, e para chegar nas regiões da Galileia ele tinha que passar por Samaria. Em Samaria ele tinha que atravessar essa região inteira, tá? E a gente contou a história sobre Samaria e Judá, né? As duas casas divididas de Israel, né? Que aconteceu lá no tempo do rei Roboão, filho do rei Salomão. Tá? Se você quer saber mais sobre essa história, acompanha esse card aqui, depois que terminar o vídeo, vai nesse card aqui, ou lá nas descrições desse vídeo, que vai estar o link lá para você ir direcionar para conhecer mais sobre essa divisão das duas casas de Israel. É muito importante você saber, conhecer essa história para entender o teu lugar como igreja do Senhor, tá? Como entramos no Israel de Deus. E chegando em Samaria, tá? Por volta do meio-dia, ele se assenta no poço de Jacó, né? E vem uma mulher tirar água desse poço. Ele tem uma conversa onde Jesus vai se revelando aos poucos como o Messias. E ao mesmo tempo vai ensinando os projetos, os planos de Deus de salvação do homem. Essa mulher fica maravilhada e entende que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, e que havia trazido para ela, para uma samaritana, né, ou seja, para todos os samaritanos, a possibilidade, as boas novas, a notícia, o evangelho da reconciliação, onde judeus e samaritanos, que antes havia uma inimizade entre eles, agora eles iam se unir de novo num só povo, formando um só Israel. Tá? E isso foi maravilhoso, tá nessa playlist aqui. Você segue depois que você assistir esse vídeo, conhecer toda a história ali, desde a chegada de Jesus até em Samaria, e toda essa conversa que ele teve com a mulher samaritana. E a gente vai continuar aqui agora. Tá? A mulher samaritana entende que Jesus é o Cristo, tá? João capítulo 4, essa referência que está aqui, a partir do verso 26. A partir do verso 26, Jesus diz que ele é o Messias, né? Eu o sou, eu que falo contigo. Tá? E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Sim, um rabino não tinha contato, né, com uma mulher, estando sozinho, sem sua esposa presente. Mas Jesus veio buscar a noiva. Tá? Você vai entender também nessa playlist, vai entender o que é buscar uma noiva. Tá? Então, eles se maravilharam de ele estar falando com uma noiva, né? E ninguém, né, disse para Jesus, não tinha coragem de dizer para ele, né, por que falas com ela, né?
Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, veja como ela estava maravilhada. Ela tinha ido ali ao meio-dia, uma hora causticante do sol, do deserto, foi buscar água para sua casa, para sua família, e a conversa maravilhosa que ela teve com o Messias foi tão impactante na vida dela, que ela esqueceu o vaso ali e foi correndo avisar os seus conhecidos de Samaria, tá? Foi correndo à cidade, né? E disse àqueles homens da cidade: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Messias, o Cristo? Tá? Messias e Cristo, eu já expliquei, é a mesma coisa. Cristo é a palavra grega para Messias. E Messias é a palavra hebraica que significa ungido. Só se ungia dois tipos de pessoa em Israel. Tá? Para ser rei ou para ser sacerdote. Jesus era as duas coisas, rei e sacerdote. Tá? Saíram, os homens de Samaria saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Tá? E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, que quer dizer mestre, né? Ele era o rabino deles, come. Ele, porém, Jesus, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Veja, ele estava dizendo, ó, por mais que você tenham aprendido desde pequenininho sobre a palavra do Senhor, a comida que eu como, vocês não conhecem. Tá? Ele estava comendo da palavra que vinha do próprio Pai. É isso que ele está dizendo. A comida que vem direto do próprio Pai, vocês não conhecem. Por que isso? Porque Jesus, né, é o anjo do concerto. Foi ele que falou com Moisés. Ele que deu a Torá para Moisés. Não foi o pai diretamente. Foi o filho, o anjo do concerto, que apareceu na sarça ardente, que deu os mandamentos para Moisés, que deu a Torá sagrada para Moisés. Tá? Foi o filho. Mas Jesus está dizendo, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Ou seja, ninguém nunca viu o Pai, somente o Filho. Tá? E a quem o Filho faz conhecer o Pai. Tá? Entenderam agora? Jesus está dizendo, a comida que eu tenho para comer, tá? Vocês não conhecem, só eu conheço. Então os discípulos que não entenderam isso, diziam uns aos outros, será que ele trouxe alguma coisa para comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu escuto a vontade do meu Pai, tá? Conheço a vontade dele e faço a obra conforme ele quer que eu faça. Tá? Sem intermediários. Eu e o Pai. Tá? Não dizeis vós, olha aqui, agora ele entra num nível profético extremamente grande, extremamente profundo. Jesus diz assim, não dizeis vós, verso 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita, a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e veja as terras, que já estão brancas para a colheita. E o que colhe recebe galardão, recebe recompensa. E ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que planta, né, lança a semente, como aquele que colhe, ambos se alegrem. Porque nisto é verdadeiro o dito que um é o que lança a semente e o outro é o que colhe. Eu vos enviei a colher onde vocês não plantaram. Outros trabalharam e vocês entrarão no trabalho deles. Vamos explicar isso, vamos deixar bem claro isso, tá? Ele está dizendo, ó, vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? E se vocês dizem, Jesus está dizendo o seguinte, eu dei para vocês lá no deserto um sistema de festas
para que vocês regulem o ano de vocês de serviço do Senhor conforme essas festas. E essas festas estão intimamente ligadas ao sistema de cultura de Israel, econômico de Israel. Tá? Vocês, por esse sistema de festa, vocês sabem quando plantar, quando colher, tá? Quando vem o inverno, quando vem o verão. Tá? Vamos recapitular. Faltam 4 meses para a colheita. Quando que Israel colhe? Vou preparar uma série de vídeos chamado Festas de Israel. Eu já preparei uma série de vídeos que está aqui nessa playlist. Você entende mais ou menos. Mas essa série de vídeos que eu quero fazer vai te dar maior profundidade. A primeira festa que eles participam é a festa dos ázimos. Ela acontece junto com a festa da Páscoa. Acontece num período de 7 dias. Na verdade, é um período um pouco antes. No dia 10 do primeiro mês, tá? Eles separam um cordeiro cevado, um cordeiro de 1 ano, sem mancha nenhuma, para sacrificar na Páscoa, no 14º dia do primeiro mês. Nesse intervalo, eles celebram a festa dos pães ázimos, os pães sem fermento. Eles varrem toda a casa, limpam tudo e tiram toda a migalha, todo o resíduo de pão antigo, para que não haja pão fermentado. E fazem pão novo e comem esse pão no Seder. Seder é a ceia pascal. O Senhor Jesus celebra essa ceia pascal com os seus discípulos pelo menos 3 vezes, tá? Sendo que a última é na noite em que ele foi preso, que ele foi traído, tá? O Seder é o que a gente chama de Santa Ceia, tá? Então, na Páscoa, tá? Eles sacrificam o cordeiro, né? E depois, no dia seguinte da Páscoa, vem o Shabá, o sábado de descanso. Ninguém pode trabalhar. Lembra que Jesus morreu na sexta-feira da Páscoa e no sábado Shabá deles, no Shabá deles, Jesus não podia ser preparado. Então, colocaram Jesus no sepulcro apressadamente e iam voltar só no primeiro dia da semana, tá? Que a gente conhece como domingo, né? Mas esqueça, domingo, tá? O calendário judaico é de outra maneira, tá? Eles voltam lá para preparar o corpo de Jesus, mas Jesus já havia ressuscitado, tá? Mas a gente vai falar sobre isso outro tempo, tá? Depois da Páscoa veio o Shabá, e depois do Shabá veio o primeiro dia da semana, que é também a próxima festa deles, a festa do Rabi Kurim, que a gente conhece como primícias. A festa das primícias, tá? É onde o sumo sacerdote pega 2 molhos, 2 feixes de cereal, tá? E apresenta ao Senhor como oferta movida. E eles não podem comer até o dia da colheita. O dia da colheita acontece 40 dias depois. Tá? 40 dias depois vem o que acontece, né? 40 dias depois não, 50 dias depois. 50 dias depois é o que acontece? Pentecostes. Tá? Pentecostes é a festa da celebração das primeiras colheitas. Tá? E não é dessas colheitas que Jesus está falando. Não é das colheitas dos cereais. Ele está falando de umas colheitas diferentes. Tá? Uma colheita de almas. Uma colheita de homens. Que passaria a acontecer em Pentecostes. Como aconteceu, se você ver Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos em labaredas de fogo, e aquela pregação que eles fazem, na primeira pregação, 5.000 almas se convertem ao Senhor. Amém? Começa a colheita. Tá? É disso que Jesus está falando. E Jesus fala sobre a recompensa dessa colheita, porque o que ele está falando sobre as festas é profético. Os profetas do passado já falaram sobre essas festas. Prestar atenção nessas festas, eram festas de celebração perpétua. Israel devia prestar atenção porque elas regulam o futuro de Israel.
tá? O futuro da salvação de Israel. E eles não prestaram atenção, não se deram conta que o Messias, tá, morreu na Páscoa, ressuscitou na festa de primícias, ele é o pão ázimo, né, o pão vivo que desceu do céu, né, cumprindo a primeira festa, a festa dos pães ázimos. Não se tocaram nisso, não se deram conta disso, tá? E Jesus subiu aos céus e desceu o Espírito Santo sobre a igreja, cumprindo a festa de Pentecostes. Aí faltam 3 festas, porque Israel tem 7 festas, sendo que a última festa é a festa dos tabernáculos, onde Deus habita no meio do seu povo, tabernaculou com o seu povo, onde o Senhor Jesus vai reinar com o seu povo Israel. É disso que ele está falando para os discípulos dele. Olha, né, vocês vão colher, tá? E vocês vão entrar no galardão daqueles que semearam. Vão entrar na alegria daqueles que semearam. Quem começou a semear isso, lançar a semente das festas, foram os profetas. Os profetas desde Moisés, falando sobre as festas. Até o último profeta, até João Batista, estavam falando sobre as festas de Israel, que o Messias cumpriria as festas de Israel. Preste atenção nas festas de Israel, estude sobre as festas de Israel, o teu entendimento profético vai mudar, o teu entendimento sobre o Messias vai mudar grandemente e você vai ser transformado. Então, o que Jesus está dizendo, vocês vão entrar na alegria dos profetas, os profetas vão se alegrar de ter trabalhado, de ter semeado essa mensagem, e é vocês que vão colher essa mensagem. Como? Nós juntos. Nós que somos resultado, fruto do trabalho dos apóstolos, do ensino dos apóstolos, nós vamos colher juntos com os apóstolos, entrando na alegria dos profetas, colhendo a humanidade para o Senhor. Tá? Se você gostou desse vídeo, tá? Assista o nosso próximo vídeo, se inscreva no canal, né? Deixa teu like, compartilha com o maior número de pessoas possíveis. As pessoas vão ser abençoadas, alcançadas com um evangelho eficaz, com um evangelho que transforma, com um evangelho totalmente contado de uma maneira totalmente diferente. Não é um novo evangelho, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, tá? Deus abençoe grandemente a tua vida. Até o próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.